Boa noite. Nós vamos falar sobre os plásticos biodegradáveis por meio de micro-organismos. Biopolímeros. Biopolímeros ou plásticos biodegradáveis são materiais poliméricos em que pelo menos um passo no processo de degradação ocorre através do metabolismo de organismos encontrados no ambiente. Em condições apropriadas de temperatura, umidade e disponibilidade de oxigênio, a biodegradação leva à fragmentação ou desintegração dos plásticos sem resíduos tóxicos ou perigosos. Vários autores, bem como entidades normatizadoras, têm se preocupado em definir plásticos biodegradáveis. As definições são bastante similares às adotadas pelo ISO. Os biopolímeros podem ser divididos em 3 categorias diferentes, com base nos processos produtivos e na origem de suas matérias-primas. O primeiro são os biopolímeros naturais, extraídos diretamente da natureza, como carboidratos de plantas, amido, celulose, H, etc. E de origem animal ou vegetal, como proteína de soja, glúten de trigo, gelatina, colágenos e por aí. Por aí vai. O segundo são os polímeros sintéticos biodegradáveis, produzidos por síntese química. O monômero em si é produzido por fermentação de carboidratos, exemplos, PLA, PCl e PBS. E, por último, o biopolímero produzido por fermentação microbiana, incluindo micro-organismos geneticamente modificados, tais como o PHA e o PHB, que é o que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Bom, os biopolímeros produzidos por fermentação microbiana. Como Gabi disse, temos o polihidroxialcanoato, o PHA, e o polihidroxibutirato, o PHB. Pode passar. Falando do PHA, basicamente eles são sintetizados por micro-organismos e são formados por granúlos lipídicos citoplasmáticos. Pode passar, por favor. O pH, ele é formado por bactérias, mas por qual motivo e por que as bactérias sintetizam esses granúlos? Bom, os granúlos são servem como reservas de energia para essas bactérias e também como reserva de carbono. Acontece que durante o processo que a bactéria está em um ambiente com bastantes nutrientes, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, ela começa a se alimentar desse ambiente. Porém, chega um determinado momento em que a quantidade de nutrientes no ambiente vai ficar escassa. E nisso as bactérias vão entrar em um estado de estresse. Quando elas entram nesse estado de estresse, elas vão produzir os biopolímeros, no caso aqui, os granúlos de PHA. Então, esses granúlos de PHA, eles são basicamente uma maneira que as bactérias têm de sobreviver quando a reserva energética, quando a quantidade de nutrientes no ambiente se encerra. Pode passar, por favor. Bom, a gente pode ver nas imagens ali granúlos de PHAs observados por microscopia epifluorescência após coloração com azul de Nilo. Assim como na outra imagem, a gente também pode ver nessa que tem umas bolinhas dentro da célula, que seriam os granúlos. Esses seriam os biopolímeros que as bactérias sintetizam. Bom, quais são os modelos de formação do PHA? Aqui é um exemplo da bactéria Cupriavidus nectar, que os granúlos não são estruturas simples, eles são estruturas bastante complexas e ainda estão em estudo. Então, existem 3 modelos para como que esses biopolímeros, esses granúlos, são formados. Temos ali no modelo A, o micela, no modelo B, o brotamento, e no modelo C, o arcabouço. Bom, então, basicamente, resumindo tudo sobre o pH, eles são biopolímeros formados por micro-organismos procariotos e utilizam substratos contendo carbono e nitrogênio, e esses substratos vão ser transformados em granúlos que vão ser armazenados de maneira intracelular. Eles são compostos por
monômeros, podendo ser classificados como homopolímeros ou heteropolímeros, se acaso homopolímero, se ele for composto pelo mesmo monômero, e heteropolímero, se ele for composto por vários monômeros. Eles possuem muitas semelhanças aos polímeros industriais da petroquímica, e o método de produção ainda está sendo estudado. Porém, já é testado que, caso você utilize diferentes substratos com a mesma bactéria, por exemplo, a gente está vendo a Cupriavidus nectar. Se você utilizar um substrato de casca de laranja ou um substrato de casca de batata, por exemplo, dependendo do substrato, ela vai produzir um biopolímero diferente. Polihidroxibutirato, conhecido também como PHB. Dentro da família dos PHAs, o poli-3-hidroxibutirato é o membro mais comum do grupo dos PHAs na cadeia curta, com monômeros contendo de 4 a 5 carbonos. Eles são utilizados em várias áreas, como agricultura, na marinha, na apresentação de remédios e nos ramos das embalagens de alimentos, dos fármacos e nos produtos de higiene pessoal. A síntese do PHB tanto pode ocorrer pela fermentação, utilizando a cana-de-açúcar pela bactéria Haustonia entropha, tanto pela via biosintética, também pela Haustonia entropha. Falando da produção com a fermentação, ela é dividida em etapas. Na primeira etapa, as bactérias são induzidas ao crescimento por um meio de cultura, e nesse meio de cultura vai ser inseridos sais, tais como o fósforo, o hidróxido de amônio, o açúcar, que vai ser a fonte de carbono para a bactéria que quer crescer em um meio com abundância de nutrientes. Essa primeira etapa de fermentação dura cerca de 16 horas, em uma temperatura certa e um pH certo para a concentração celular aumentar bastante. E nessa etapa não tem o acúmulo de PHB pela bactéria. Na segunda fase, a síntese do PHB é induzida limitando os nutrientes necessários para o crescimento celular. Por exemplo, o fósforo, depois há cerca de umas 12 horas, esse processo continua até o esgotamento dos nutrientes do meio, principalmente o fósforo. Essa etapa vai durar cerca de 14 horas, elevando a concentração celular. Com o esgotamento dos nutrientes e a abundância de açúcar, as células param de se multiplicar, iniciando a fase final da fermentação, no qual ocorre o acúmulo do polímero, que seria o PHB. Aí depois entra o processo de extração desse polímero, já na indústria. Tem também a síntese do PHB pela via biosintética de produção por a Haustonia entropha. E na primeira etapa acontece a condensação de duas moléculas da acetilcoenzima A em acetil-CoA, catalisada pela enzima beta-cetotiloase, que é a abreviação PHA-ASAM. Na segunda etapa, ocorre a hidrogenação da acetil-CoA, formando o monômero 3-hidrobuxtírio-CoA, catalisada pela enzima PHA-redutase. A terceira etapa corresponde à polarização do 3-hidroxibutiril-CoA, catalisado pela enzima PHB polimerase, e uma PHA-sintase, formando o polímero PHB. A iniciação da polimerização do 3-hidroxibutiril-CoA envolve a ligação de duas moléculas desse monômero a dois grupos tióis, pertencentes aos aminoácidos constituintes do sítio ativo da PHB polimerase. Depois vai seguir a condensação dos dois monômeros, sendo que um dos grupos tióis permanece livre. Depois a fase de propagação vai envolver a ligação de outro monômero, que é o 3-hidroxibutiril-CoA, ao grupo tiol livre, seguido de outra condensação e assim por diante, resultando no crescimento da cadeia polimérica do PHB. Vou falar um pouco sobre a aplicação. Um plástico biodegradável produzido a partir da cana-de-açúcar. Este plástico pode ser utilizado na produção de réguas, copos, chaveiros, escova de dentes, barbeadores, brinquedos, canetas, entre outros. Uma das maiores vantagens dele é que ele se degrada
em até 1 ano no meio ambiente. Ele se trata de um biopolímero da família dos PHA, que são resultado do metabolismo natural de várias bactérias. Seu processo de produção começa no cultivo de bactérias da espécie Alcaligenes eutrophs em bioreatores, na quais elas são alimentadas de cana-de-açúcar, principalmente a sacarose. Em seu metabolismo, os micro-organismos ingerem os açúcares e transformam em grânulos intracelulares, que são, na verdade, poliésteres. O passo seguinte do processo produtivo é a extração de purificação do PHB, acumulado em organismos. Isso é feito com solvente orgânico, mais especificamente um álcool chamado de propionato de isoamila, que não provoca danos ao meio ambiente quando descartado. Ele quebra a parede celular das bactérias, liberando os grãos de biopolímero. Esses biopoliésteres são os plásticos biodegradáveis. Aí aqui tem um exemplo, né, de um copo, a régua e os chaveiros feitos desse plástico biodegradável. Agora eu vou falar sobre as vantagens. O bioplástico PHA é muito vantajoso, pois é um biopolímero que, além de se biodegradar, pode ser feito a partir de fontes renováveis, como cepas de bactérias e lixo orgânico, sendo capaz de capturar gases do efeito estufa em sua produção. E além aí, né, da economia sustentável e de ser um material muito flexível e atóxico. Bom, o método de produção desses polímeros ainda está em estudo. São biopolímeros recém-descobertos, se formos comparar com, por exemplo, os polímeros do petróleo. Porém, ainda existem algumas coisas que estão em discussão na forma de produção. Há algumas que já estão confirmadas, como eu citei anteriormente, e também posso citar novamente que os micro-organismos mais utilizados para formar esses biopolímeros são as bactérias do gênero Bacillus, e os substratos mais utilizados também foram de subprodutos agrícolas, que aí, além de conseguir aproveitar o biopolímero produzido pela bactéria, também aproveita os subprodutos agrícolas, as sobras, assim, podemos dizer. E no método de produção, ainda está em estudo a estabilidade térmica, a estrutura cristalina desses biopolímeros, se há presença ou não de toxinas das bactérias e como essas toxinas vão influenciar no método de produção e como esse biopolímero vai ser aplicado em escala industrial. Existem diversas abordagens para a produção desse biopolímero e eles têm sido adotados principalmente para redução de custo, aumento de produção e, claro, também melhorar a ecologia do mundo, já que os biopolímeros são 100% biodegradáveis.